Muito boa noite. Hoje vai dar certo, em nome de Jesus, né? Bem-vindos à nossa live. Hoje uma live muito especial para nós que estamos, né, nessa série de lives falando de como vencer a ansiedade à luz da Bíblia, que já está aqui comigo, certo? E ontem a gente acabou não tendo live porque acabou a energia aqui na minha casa, né? E demorou muito para voltar. Voltou, acho que era muito perto de meia-noite já. E aí você, acho que já estava dormindo, né? Então eu acabei não fazendo, mas aí eu faço amanhã a live que eu faria ontem, tá? A gente vai falar sobre um assunto muito especial também. Só que hoje, por que eu não trouxe o assunto de ontem para hoje? Porque eu já programei, né? E eu conto com algumas pessoas muito especiais que vão participar comigo desse projeto, né? Porque são pessoas que já venceram a ansiedade à luz da Bíblia, que já venceram a ansiedade através de um processo junto comigo. E são pessoas que, por conta disso, se propuseram a mostrar para você que isso é possível sim e que diferença isso fez na vida delas, né? Hoje eu vou contar com uma pessoa também que vai falar um pouquinho da história dela para você. Então, se você quer conhecer histórias de outras pessoas, não somente a minha, já compartilha essa live porque é uma história muito legal, uma pessoa que entendeu a importância de colocar tudo em ordem primeiro, né? Ela também tem um chamado ministerial muito forte, muito especial. Quando ela fala, a gente consegue entender o quanto Deus é presente na vida dela. E por isso, né, por saber que o que tem na mão dela é algo muito especial, porque ela fala de Deus, né, ela fala da presença do Espírito Santo para as pessoas, ela entendeu a importância de estar bem, de estar centrada, de colocar tudo em ordem. Antes de chamá-la, enquanto você está entrando, enquanto você está convidando as pessoas para participar dessa live, porque nós temos convidados hoje, gente, vamos encher a casa, né, para receber o convidado. Convido as pessoas aí para entrar nessa live. Eu quero falar para vocês, então, né, porque a gente vai estar falando sobre a luz da Bíblia. Então, eu trouxe uma passagem hoje para falar justamente sobre esse assunto, que é a importância de se organizar a nossa casa, né? Então, no livro de 2 Reis, a gente tem no capítulo, a gente vai falar um pouquinho do 18 e do 20, que fala sobre o reinado de Ezequias, o rei de Judá. O que eu quero falar um pouquinho para vocês, bem rápido, porque hoje é outra pessoa que vai falar mais do que eu. Mas o que eu quero falar para vocês? 2 Reis 18, no versículo 5, fala assim: Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Ou seja, quando a gente vê essa passagem, a gente entende que Ezequias estava tudo certo, né? Nunca houve ninguém tão próximo, tão fiel a Deus quanto ele, né? Se tratando dos reis. E mesmo assim, mesmo estando com a fidelidade em dia, no capítulo 20, ele recebe a seguinte mensagem, né? Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Como eu disse, todos nós temos momentos bons, momentos ruins. E não é a nossa fidelidade a Deus que faz com que isso aconteça ou não, né? No mundo nós temos aflições, no mundo várias coisas acontecem. E aqui, um rei que estava com tudo certo, estava em ordem, né? Seguindo a ordem de Deus, recebeu essa seguinte mensagem: olha, você coloca a sua casa em ordem. Ou seja, mesmo sendo uma pessoa ali, com tudo em dia, com Deus, a mensagem foi: coloca a sua casa em ordem, ou seja, a casa não estava em ordem. O que eu quero que você entenda com isso? Porque às vezes a gente foca muito na área espiritual, que a gente foca super na área espiritual, e amém por isso. Porém, nós não somos somente espírito, nós temos uma casa, nós temos
família, nós temos ministério, nós temos trabalho, nós temos o mundo, né? Nós estamos no mundo, então nós temos atividades nesse mundo. Eu, por exemplo, eu sou mãe, eu sou chefe, né? Eu sou empresária, eu sou pastora, eu sou esposa, eu sou filha, eu tenho várias funções na minha vida terrena. E se eu focar só na minha área espiritual, achando que eu preciso ficar muito conectada com Deus, mas só isso, o que vai acontecer com todos os outros ministérios que Deus me colocou nessa terra para adorá-lo? Sim, mas eu preciso fazer com que outras pessoas conheçam o nome dele, e para isso eu preciso estar bem, para isso a minha casa tem que estar em ordem. E quando a gente entende isso, a gente começa a olhar com mais clareza, com mais preocupação, começa a olhar com olhos de estou fazendo para Deus, então eu tenho que fazer bem feito. Eu casei e o meu casamento precisa louvar o Senhor, né? Tudo que a gente faz, a gente louva o Senhor. Então, eu casei e meu casamento tem que ser um louvor a Deus, eu tenho que trazer a paz, eu tenho que trazer a presença dele para este lugar. E como que eu faço? Sendo uma boa mãe, sendo uma boa esposa. E aqui a gente entende que por mais que ele estava ali, não tinha nada irreparável aos olhos de Deus, ele ainda precisava colocar a casa dele em ordem. E muitas pessoas acabam negligenciando algumas coisas. A gente às vezes vê, eu já ouvi várias pessoas falando assim, na igreja é de um jeito, na casa é de outro. No trabalho é de um jeito, no trânsito nem parece que é cristão. Então isso que a gente tem que tomar muita calma. Se Ezequias ouviu essa ordem, hoje eu quero que você faça uma reflexão. Como está a minha casa? Será que todas as áreas estão bem? Porque às vezes está tendo gotinha em alguma parte que a gente não percebe. E quando você se coloca para o ministério, quando você se coloca para falar de Deus, quando você se coloca para realmente ser a presença dele na vida das pessoas, você tem que olhar para tudo isso. E como se fosse uma mesa, né? Que eu já falei, a vida nossa é em equilíbrio, como se fosse cada perninha, ela é responsável para não deixar essa mesa ficar bamba. E por isso que eu convidei uma pessoa muito especial, uma pessoa que, apesar da pouca idade, já entende a maturidade do todo, para fazer a obra de Deus. A casa dela tem que estar bem, ela tem que estar bem, ela precisa ser uma boa líder, ser uma boa pessoa que, não aquela pessoa, nossa, não erra nunca, não, mas aquela pessoa que olha para si e quando precisa reparar alguma coisa, repara, né? É uma pessoa que eu admiro muito, eu já vi que tem alguns amigos dela aqui e eu vou pedir para que ela peça para entrar, porque ela é a estrela hoje, né, que vai contar para nós um pouquinho sobre o que é esse processo. Né? Quem não conhece ainda, eu tenho um processo que se chama Vida em Equilíbrio, que faz com que cada pessoa que participe olhe para si e para todas as áreas da sua vida, para que saia melhor do que entrou, para que possa ser realmente a potência máxima que Deus te criou para ser. Então eu vou chamá-la aqui agora, deixa eu ver se eu sei fazer isso, gente. Aqui. Né? Aprendendo aqui. Vamos ver, acho que aqui está aguardando ela entrar. Mas enquanto isso, vai convidando pessoas para entrar, porque é muito especial. Olha aí, ela ali. Oi, boa noite. Boa noite. Então, gente, vou pedir para que ela se apresente. Ela fala melhor do que eu. Não sei se vocês já viram alguma live dela, né? Hoje eu tô tão espectadora quanto vocês, porque ela vai contar um pouquinho da transformação e da importância que é se cuidar, olhar para si e tudo que Deus colocar na sua mão fazer com excelência. Né? Fala aí, Lari! O povo quer te ouvir! Ai. Boa noite. Meu nome é Lariane, eu tenho 29 anos, sou casada desde os 16, né? Casei bem novinha. Eu tenho uma filha de 10 anos. Também tenho uma empresa junto com meu esposo. E atualmente também sou coordenadora de um grupo de oração, também, né? Estou à frente ali de algumas pessoas.
E também tem o ministério de pregar a palavra, levar a palavra de Deus, né, para todas as pessoas, aqueles que precisam, aqueles que estão necessitados, né, que me traz muita alegria, né, estar junto das pessoas, estar à frente das pessoas e ajudar aqueles que precisam. Ou Né? seja, não faz quase nada da vida, né, Lara? Né? Não, quase nada. E aí, há 2 anos atrás, Deus ainda me deu mais um servicinho, né? Assim, eu digo que um dos mais difíceis e também muito honroso, né? Muito bonito, que foi cuidar do meu pai. Meu pai veio morar comigo há 2 anos atrás. Então, eu tenho que ser esposa, empresária, coordenadora, pregadora, mãe, né? E ainda tenho que cuidar do meu pai, que eu faço também com muita alegria. É Mas, isso. né, se a gente não prestar atenção no estudo, o que que acontece, Lara? Que as pessoas acabam, né, negligenciando. Então, eu comecei minha vida muito nova, né? Meus pais também têm empresa, então eu trabalhava já com eles desde pequena. Sempre cresci assim, sempre fui me desenvolvendo, né, com isso. E aí eu resolvi casar, né? Com 16 anos eu achava assim que eu estava certinha já na idade para casar. Então eu me casei com 16 anos e ali foi toda uma responsabilidade ainda maior em cima de mim, né? Foi crescendo dentro de mim ainda muito mais responsabilidade sobre as coisas. E a todo tempo eu sempre consegui lidar muito bem com as coisas frente com as pessoas, né? De frente com as pessoas eu me dava muito bem, mas no fundo, no meu íntimo, no meu sozinho, eu sofria muito com ansiedade, né? Tinha muita ansiedade do que ia acontecer, de como eu ia resolver as coisas, o que eu ia fazer dali em diante. Tanto que aos 18 anos eu fiz uma redução de estômago, né? Porque ali eu tinha um transtorno alimentar, que eu comia por ansiedade, ali uma compulsão muito grande. E isso foi ficando cada vez maior. Mas aí quando eu entrei para a igreja, que já vai fazer acho que uns 5 anos que eu conheci o Senhor, as coisas foram melhorando, foram se acalmando, se aquietando, mas eu ainda não tinha lidado, né, com as situações que estavam dentro de mim. Eu ainda não tinha aprendido a me organizar com tudo aquilo, porque era tudo muito novo, né? Eu era muito nova para conseguir resolver todas as situações. E aí, quando a gente está no meio da igreja, assim, no meio das pessoas que se dizem, né, que são cristãs, acaba ficando pior ainda. Eu vi uma live que você falou, né, esses dias atrás, falando que a gente vai tentar se abrir e a pessoa fala assim, ah, você pecou, né? Você perdeu a comunhão, você perdeu a intimidade, você não... E Uhum. aí A é culpa é sua. pior, né? Isso, porque aí você fica assim, meu Deus, o que foi que eu fiz, né? Então eu me segurei, eu me fechei ainda mais, né? E eu sempre fui muito espontânea, sempre falei demais. Minha mãe sempre me chamou de conversadeira, assim, né? Mas eu comecei a me fechar. A ansiedade começou a tomar conta de mim. E como eu não tenho vício nenhum, e algumas pessoas que eu sempre converso e que buscam ajuda, né? As pessoas acabam descontando a ansiedade num vício, na bebida, no fumo, né? Em outras coisas. E o meu vício, que era comida, eu já não conseguia mais comer, né? Então eu desenvolvi um transtorno que até você me ajudou bastante a lidar com isso. Uma coisa bem estranha, que eu comia gelo, né? Durante bastante tempo, assim. E era uma coisa assim que era bonita aos olhos dos outros, porque eu colocava gelo na água e aí as pessoas, ninguém sabia de nada do que estava acontecendo. E ali eu conseguia me desenvolver, assim, Se acalmar conseguia ali, né? aliviar isso, aquilo que estava dentro de mim, né? Mas aquilo começou a me machucar demais, porque era uma coisa que não estava certo, né? E eu comecei a me fechar para as outras pessoas, eu não queria que as pessoas soubessem o que eu estava passando, a ansiedade que eu estava vivendo. Começou a mudar muitas coisas na minha vida, quando meu pai ainda veio, né, morar comigo, mudou ainda mais, foi uma responsabilidade ainda maior. E aí eu não consegui lidar com aquilo. Eu fui me fechando, fui ficando pior. E assim, algo que aconteceu que eu acho que eu nem contei para você também. Foi assim que eu tentava me conversar com pessoas que não eram de dentro da igreja, para evitar esse julgamento das pessoas, porque eu sempre ouvia as pessoas dizendo assim que quem tem depressão está com a mente desocupada, né? Que está faltando Deus, que precisa orar, pagar psicólogo para quê? O melhor psicólogo é Jesus. Assim, eu não discordo disso, né? Como diz
A união ali com o Senhor, para nós, é tudo. Sim, só que uma coisa que eu aprendi, né, com todo esse processo foi que a gente sempre entrega tudo para Deus, né? Mas a gente tem que entender o que é que você tem que entregar para Ele fazer e o que é para você fazer, né? O que é Exatamente. que eu tenho que fazer. Porque eu simplesmente peguei aquele bolo todo, assim, e eu entregava para Deus, entregava, e parece que Ele me devolvia e falava: se vira, foi você que quis. E, assim, eu nunca soube dizer não na minha vida, né? Por mais que eu tivesse morrendo de tantos compromissos, de tantas coisas, se alguém viesse e me dissesse alguma coisa, eu já ia e ajudava. E chegava no final do dia, eu falava: Senhor, eu te entrego esse cansaço, eu te entrego tudo isso, mas parece que ele não se resolvia, porque eu não conseguia, né, lidar com essa situação. Então chegou um dia, Dani, que eu acho que eu nem contei isso para você nos nossos Opa, encontros, temos novidades, então. que eu fui conversar com uma pessoa que não era, né, do meio, assim. E eu fui meio que pelas beiradas, assim, falando sobre pastores que tinham depressão, sobre, né, pessoas da igreja, padres com depressão e tal. E aí a pessoa disse assim para mim: olha, mas essas pessoas não podem ter depressão, porque eles têm o Espírito Santo. E aí eu, nossa, e agora, né? Aí a pessoa falou assim: vocês são mais preparados, vocês não têm o Espírito Santo que fortalece vocês, então vocês não têm que ter depressão, não tem que sofrer. Se você tem o Espírito Santo, que vocês tanto falam na igreja, então vocês não vão passar por esse sofrimento. E aí eu me calei ali, que eu queria me abrir tanto. E aí eu fui dormir naquela noite, foi uma noite assim, terrível, porque eu ficava pensando, eu cheguei a falar: Senhor, será que eu tenho mesmo o Espírito Santo, né? É. Porque ela me colocou meio que em xeque, assim. E aí foi tão bonito, porque o Senhor, durante a noite, ele veio falar comigo, né? Veio responder aquele meu sofrimento. E ele disse assim: minha filha, as pessoas acham que eu sou uma vacina, que vai deixar elas imunes de tudo que acontece. Mas, na verdade, eu sou uma vitamina. Eu cuido de você todos os dias, e você toma de mim pequenas doses todos os dias que vai te fortalecer. Essa vitamina vai te fortalecer. E aí eu acordei de manhã e falei: poxa vida, né? Tá tudo errado. Isso tudo que eu tenho escutado, eu tenho sofrido tanto e não tá certo. E aí eu vi uma outra moça, a Keila, né? Eu vou citar o nome dela, que ela começou a falar, né, de você, que estava indo, né, conversar com você e tudo. E assim, uma coisa que eu tinha muito medo era de procurar uma terapia, de procurar uma ajuda com alguém que não fosse cristã. Porque, assim, eu tinha medo de chegar lá e a pessoa dizer para mim: não, faça, né, faça isso, faça aquilo, algo que iria contra, né, os meus Uhum. princípios, contra aquilo que eu pregava, que eu prego, contra aquilo que eu vivo, né? Então, quando ela disse assim: olha, eu fui e tal, e ela é cristã, e ela é pastora, assim, aí eu falei: opa, então aí eu vou, né? Então aí eu posso pisar, eu posso, Ganhei eu um posso crédito. ir. Isso, mas eu ainda fui assim, meio que no escondido, sabe? Sem, Uhum. sem as outras pessoas saberem, sem entender muito, meio que com medo do que ia acontecer, de como ia ser, né? Mas aí o processo da terapia foi acontecendo, né? Eu já digo logo, a terapia, a gente estava conversando, é um nome que assusta tantas pessoas, né? Uhum. Que as pessoas acham assim que a terapia é para louco, né? A terapia é para quem não tem Deus, e na verdade não. A terapia me ajudou a organizar, você disse, todos os setores da minha vida, né? São muitas coisas que eu tenho que fazer. Minha cabeça estava uma caixa cheia de bagunça, tudo jogado ali dentro, Logo você que e eu adora não, organização, né? nossa, aí eu já não tinha mais tempo, assim, de fazer o que eu gostava. E isso me deixava, assim, com pouca energia, né? Me fazia sofrer. Então, com esse entendimento de cuidar, de que para cada tempo tem, né, tem algo a fazer, aprender a dizer não quando eu não consigo, esse entendimento de que cada coisa tem o seu lugar, de que cada pessoa tem um lugar. E eu estava vivendo minha vida muito no automático, assim, porque eu queria participar de tudo, eu queria estar em tudo, eu queria conversar com todo mundo, ajudar todo mundo. Eu era uma esponja com os problemas dos outros, né? As pessoas vinham falar comigo, que é o meu papel, ajudar as outras pessoas, estar ali à frente, né, direcionar. E aí eu era uma esponja, assim, eu sugava tudo para mim e eu tentava ajudar, saía desenfreada ali, sofrendo, querendo ajudar as outras pessoas, mas acabava que a minha vida ia virando uma bagunça, ia ficando sem sentido, porque aí eu comecei a passar ela do modo automático. Eu já não conseguia aproveitar, né? Aproveitar todos os períodos. Se eu estava ali na igreja, aproveitar aquele período da igreja. Se eu estava com a minha filha, aproveitar o período com a minha filha. Se eu estava no trabalho, eu já não conseguia trabalhar direito, porque ia misturando tudo.
E aí a terapia me ajudou muito, né? Você me ajudou muito, assim, a entender, a me conhecer, a entender os traumas do passado, as coisas que eu tinha vivido, por que que eu estava sofrendo tudo aquilo, né? E isso me ajudou muito. Eu digo que hoje ainda não tô, né, assim, A 100%, gente porque eu está sempre em acredito que a gente... construção, né? Isso, a gente tem que sempre aprender, né? Tem que sempre mudar. Mas, assim, eu já não tô mais como eu era antes, né? Mudei muito e isso é muito bom, porque durante esse período eu também estava passando muito tempo. Eu passava, às vezes dormia demais, às vezes umas noites em claro, né? Estava extremamente com choro, chorando direto por qualquer coisa, qualquer motivo para mim era assim, qualquer coisa que acontecesse era motivo de choro, era motivo de sofrimento. Eu não conseguia lidar com os problemas, né? É como você disse em algumas vezes, sobre um copo cheio ali de problemas, e aí vem a última gota, né? Que vai derramar tudo, ela não vai só sair aquilo, vai bagunçar tudo, e aí mexia em tudo, e eu não conseguia lidar com essa situação. E hoje eu consigo ver com mais clareza, né? Como eu disse, eu não sou perfeito, longe de mim, nunca vou ser, né? Mas eu consigo hoje entender mais, algo que eu aprendi também foi o desenvolvimento com as pessoas, né? Conseguir entender como cada pessoa se comporta, como é o jeito daquela pessoa, assim, colocar cada pessoa no seu lugar, né? Eu Importantíssimo, tinha né? muito isso. Pegava a pessoa que gostava de comunicação, assim, e colocava numa coisa que ela vai servir mais no escondido. Invertia os papéis, né? E hoje eu consigo entender o que é de cada um, eu consigo descobrir, assim, ver o que a pessoa precisa. E aí é bom para as outras pessoas e é bom para mim também, né? Não vejo a hora dessa pandemia acabar logo e tô com a cabeça fervendo de ideias aqui e vamos, né, trabalhar de novo. Porque quando você já tem essa, né, você tem esse chamado, né, trabalhar com pessoas, e quando nem a gente está se entendendo, né, entender o outro fica mais difícil, né? Até a intolerância começa a aumentar, né? Alguém vem falar para você que está com problema, você já está tão cheio que você fala assim, você não tem ideia de como é que tá a minha vida, né? E você está chorando por causa disso, né? E Não, e é incrível assim que às vezes a pessoa vinha e como Paulo fala, né, que não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, né? Ali, então, assim, quando a gente vai orar pelas pessoas, a gente simplesmente se anula tanto que você às vezes dá conselhos para as outras pessoas, conselho que serviria exatamente para você, exatamente para a situação que você está vivendo, né? parece que é Deus E falando, ó, escuta você primeiro, hein? isso. A pessoa vem te abraçar chorando e você e Deus coloca as coisas para você e aquilo serviria para você, né? E você tem que ajudar a outra pessoa. E muitas vezes a gente não está preparado para lidar com isso, para lidar com esse sofrimento das outras pessoas, né? Com situações de perda. Algo muito errado que as pessoas pensam é que você vai entrar para a igreja, que você vai começar a seguir os caminhos de Deus e que a tua vida vai ser perfeita, Perfeita. né? Que você vai Uhum. viver ali na bonança sempre, que o teu barco sempre vai estar ali na Inclusive não piscininha, morre, né? tranquilo. Ninguém morre Isso. mais, né? Ninguém fica doente É lá, né? assim que você vai passar despercebido, mas não, né? Jesus já falava que no mundo a gente ia ter aflição, né? E a gente tem que saber lidar com isso em cada momento, a gente tem que saber lidar com as situações. E é isso que você me ajudou a enxergar, né? Isso tudo me ajudou a enxergar como fazer, o que fazer em cada momento ali, em cada situação. É quando a gente começa a entender que as pessoas são diferentes, que as situações são diferentes, né? Quando você vai olhar, por exemplo, para o seu pai, hoje ele depende de você, mas ainda tendo o olhar de filha, o peso muda, né? O peso que a gente vai colocando sobre nós mesmos muda quando você olha, por exemplo, os liderados que você tem na igreja e saber que você está ali para conduzi-los para que eles façam a obra de Deus da melhor forma possível, também muda, né? Porque quem acha que tem que ser ferro e fogo, o que acontece? Quem está fazendo a obra, ela não está ganhando, né? Ela está fazendo porque ela ama aquilo ali, né? E se você não tiver aquele tato de continuar fazendo com que ela continue amando aquilo, ela vai abandonar, né? Ela vai deixar, e aí o seu papel, que era mostrar que vale a pena servir a Cristo,
acaba as pessoas falando assim, eu não vou mais servir, porque né, essa pessoa só me cobra e não deixa eu muito ser, difícil. né, ser do jeito que eu sou. Então, lidar com pessoas, todo mundo sempre fala isso. Tem nada mais difícil nesse mundo do que lidar com pessoas. E eu vejo que muitas pessoas acabam não investindo primeiro em si, e vai guiar o outro. A partir do momento que você falou, né, eu preciso cuidar de mim, senão eu vou surtar aqui. É um cuidado, né? Porque Deus tirou um dia da vida dele para criar você. E se ele, né, deu o filho dele por você, ele te salva pela graça, ele cria tudo isso para você e ele está aqui todo dia cuidando de você. Claro que você é importante. Então, e aí você não cuida de você, né? Muitas pessoas, eu não tenho tempo de cuidar de mim, cuida de um monte de coisa. E aí o que acontece? Cuida sobrecarregado, cuida fazendo do jeito que dá. E às vezes uma gotinha explode tudo. E aí todo mundo fala, nossa, vai estourar por causa disso, né? Uhum. Nossa, o que está Você é acontecendo? louca, vai. Nossa, mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E às vezes, realmente, aquela hora que você explodiu foi por algo muito simples, né? Mas é que o copo já estava transbordando. Já era uma sequência de problemas. E nem você lembra, né? Se você falou assim, mas por que É. eu explodi? Nem você lembra, E o porque pior foi é muita, o né? sentimento, né? E o sentimento depois, assim, nossa, tudo Fica, isso, né? Você já estava Por mal, nada. agora tem mais a culpa, né? Fica pior. Fica pior. Então, por isso que eu até falei que hoje, por exemplo, o tema seria a importância de se conhecer, né? A importância de parar e achar que a gente é super-herói porque é da igreja, né? Parar de achar que a gente tem que fazer tudo sozinho, né? E sim, existem pessoas que estudaram para te ajudar. Existem pessoas que conhecem o caminho, já trilharam o caminho que você está trilhando, e às vezes pequenos ajustes vão fazer com que você não desista, né? Eu acho que tem bastante gente assistindo, você também deve conhecer pessoas que já largaram tudo. Sim, É, porque a gente não para descansar, né? Na a gente verdade, a nunca gente para. desiste. A gente Né? desiste. A gente desiste porque chega num ponto que você não aguenta mais. Uhum. E é tão triste, as pessoas acham que quando você está na frente, você não tem o direito de parar, né? Não tem o direito de descansar, que você tem que estar à frente ali para todo, pau para toda obra, né? Que as Uhum. pessoas falam. E não é, né? Na verdade, quando você vai à frente, você recebe ainda mais os problemas de frente, né? A quem muito é dado, né? Isso. Muito é cobrado. Então, assim, para a gente conseguir lidar com tudo isso, né? E aí, isso que as pessoas criaram de que a depressão, de que a ansiedade é falta de Deus, isso coloca ainda mais um peso sobre as pessoas que estão à frente. Porque aí acaba que as pessoas não pedem ajuda, Não. né? Uhum. É muito mais fácil um servo vir pedir ajuda para um coordenador, né? Para alguém ali da igreja vir pedir ajuda do que quem está na frente ir pedir ajuda para as outras pessoas, né? As pessoas batem muito de frente, assim, nossa, mas você foi escolhido para, como aquela pessoa me disse, né? Não, você tem o Espírito Santo. Se vira, Se vira né? com ele. Isso, e aí acha que a gente é só ali, aquela pessoa que está na frente de todo mundo ali, e acaba se esquecendo que você também tem uma família, também tem um trabalho, né? E Também que tem você não outras coisas treinou que nada você... disso, né? Isso. É igual você E falou, no você meu casou caso, com assim, 16 e você foi treinada para ser mãe? Você foi treinada não. para casar? E na igreja também aconteceu tudo muito assim, muito precoce. Com um ano assim de convertida, né, de que eu estava participando, eu já me tornei coordenadora. Eu acho assim que eu tenho isso de querer estar à frente, de mover pessoas, né? Eu tenho isso dentro de mim, é o que me move mesmo, é a minha felicidade está em cuidar. Até esses dias eu estava dizendo para outros irmãos que eu prego, né? Eu vou com a maior alegria levar a palavra e tal, mas a minha vontade mesmo, meu desejo é cuidar das pessoas, né? Assim, acho que chegar lá diante de Deus e falar assim, ó, tá aqui todo mundo que você pediu para me Tá cuidar, tudo eu cuidadinho cuidei. aqui, tudo Tá tudo arrumadinho. certinho aqui. Essa ovelha deu um trabalho, mas tá aqui. Ó, Senhor, vamos Então, conversar sobre assim, aquela ali? é um sofrimento, assim, você tá, né, você se anular para você ajudar as outras pessoas. Só que de tanto você se anular, chega um momento que você acaba deixando as outras coisas, né? Acaba deixando as outras pessoas, a família, as coisas A que tua também são casa, né? Que é o teu importantes, né? primeiro ministério, né? Isso, igual você falou, chega num ponto que minha filha acaba ficando de lado, meu esposo, né? Minha família.
E eu tenho que ter prioridades de tudo que é importante, né? Eu tenho que ter o cuidado para que eu possa ser completo, para que eu possa estar na frente de Deus completo, né? Que é tão triste a gente ir para Deus e deixar alguém triste em casa, saber que você fracassou ali na missão de ser mãe, de ser esposa, saber que você fracassou ali na sua casa, né? Ou no seu trabalho que você não conseguiu. E aí acaba que é uma sucessão de erros, né? Porque se você não está se sentindo completa sendo esposa, nem sendo mãe, se você não está sendo completa no seu trabalho ali, você também não vai conseguir ser completa para Deus, né? Não. Porque a gente acaba fracassando ali, porque você se sente inútil, né? Muitas pessoas me procuram às vezes e falam assim: ah, mas o meu casamento não tá bom, então eu não vou mais servir a Deus. E aí acaba desistindo de Deus, do casamento, acaba desistindo de tudo. E aí esse processo me ajudou muito, assim, para mim me conhecer melhor, né? Para entender. É uma coisa que aconteceu, assim, que até mandei mensagem para você, né? Que eu parei de comer gelo, assim, instantaneamente, sem entender como. Não me lembro mais o dia que foi que eu comi a última vez. E, assim, às vezes a pessoa escuta e fala assim, ah, mas que coisa boba, né? Mas eu vou contar só para você, Tânia, não tem ninguém escutando. Mas era assim, era muita coisa. Era, assim, tipo, 3 formas de gelo de manhã, 4 à tarde, umas 5 à noite, assim. E eu mastigava o cubo do gelo. E aí chegou uma época que eu quebrei, acho que uns 80% dos meus dentes. E aí aquilo me matava, era uma abstinência, era como se eu fosse, né, era um vício mesmo. E aí eu comecei a triturar ele, às vezes batia no liquidificador, às vezes batia numa garrafa, quebrava, e aquilo para poder conseguir, sabe, passar aquilo que estava dentro de mim, mas na verdade não passava nada, né? Era só ali um escape. E aí depois que eu comecei a fazer a terapia, depois dos dias que foi passando e também o exercício, né? Comecei a caminhar, também me ajudou muito. Eu simplesmente parei. Isso, né, me ajudou muito. As noites de sono também voltaram. Teve uma época que eu não dormia nada a noite toda, passava em claro, e teve uma época que eu comecei a dormir o dia todo e a noite toda. O dia todo quando podia, né? Mas assim, às vezes no meio da semana eu preparava o almoço, dava almoço para a Júlia, para o meu esposo ali, para o meu pai, e eu trocava o meu almoço por dormir, assim. Então eu passava a semana toda sem almoçar, porque o meu desejo, o meu cansaço era tão grande, assim, que eu precisava dormir, eu preferia dormir do que comer, Tava do que tudo me desequilibrado, né? alimentar. Tava uma bagunça, né? Quando você fez ali aquela rodinha lá, que a gente vai falando, né? Os Ficou nossos bem rodinha, né? sentimentos e tudo. Era um... Não tinha como ali minha vida ir pra frente, assim, né? A gente não conseguia... Eu não conseguia me entender direito. E era um sofrimento tremendo, né? E aí dentro de mim tem isso. Às vezes eu chorava muito. Eu falava para Deus, Senhor, mas por que que o Senhor coloca tudo isso dentro do meu coração, esse desejo, assim? Porque eu não consigo ser metade nas coisas, sabe? Quando eu comecei a pregar, a minha vontade era assim, largar tudo e ir E pro pregar. campo. Isso, e pregar, sabe? Quando eu passei a ser coordenadora, minha vontade era largar tudo e colocar as ovelhinhas tudo ali, sabe? Junto. Aqui. Então, assim, isso. Aí eu sou mãe, então meu desejo agora até a última conversa nossa, né? Minha vontade era largar o serviço todo, assim, e ser só mãe. Começar a educar e a cuidar, e, né? Queria ser a mãe perfeita, e isso não funciona, né? A gente não consegue, É que nós temos deixando vários tudo. papéis, né? Isso, a gente tem que ser várias coisas ao mesmo tempo, né? E é isso que é o difícil das pessoas conseguirem entender sozinhas, né? E aí muitas vezes a gente fala assim, entrega tudo para Deus, vai. Mas aí a gente acaba entregando as coisas que cabia a mim, né? Cabia a mim resolver, que cabia a mim dar prioridades ali, saber o que fazer em cada momento. Dizer o E não, dizer o aí sim, né? isso, falar o não, falar o sim. Eu me preocupava muito ali com o que as pessoas iam dizer, né? Se eu dissesse não para as pessoas, mas aí eu acabava dizendo sim e arrumava problemas para mim depois. Acabava eu sofrendo, né? Na parte ali espiritual, financeira, na parte do tempo. Acabava deixando os meus compromissos, né, padecerem. Não que a gente não tenha que deixar. Eu sou a favor de que se Deus está te chamando, deixa tudo que você está fazendo e vai, né? O Senhor tem que estar em primeiro lugar da nossa vida. Só que ele também sabe que você é mãe, também sabe que você é esposa, também sabe que você tem um trabalho, também sabe que você precisa resolver as coisas. Como você disse, a gente está aqui no mundo, né? A gente tem que viver, Tem que né? viver, né? Então, assim, e aprender a lidar com isso foi muito legal. Assim, foi muito bom me conhecer, né? Entender o meu lugar e também conseguir
meio que destacar, assim, aquilo que eu era chamada, né? Aquilo que me deixa feliz, né? Talvez passar para outras pessoas aquilo que não estava em mim, que eu não conseguiria resolver, e aí assumir realmente o que Deus tinha me chamado para fazer, né? E isso me traz mais alegria, me traz mais E felicidade. até para cuidar de pessoas, que é o que você ama, né? O teu olhar agora é outro, né? É outro. E, né, a principal agora tem sido meu pai também, que tem vivido. Faz 2 semanas ele teve um novo AVC, agora ele parou de andar, tá acamado. E se fosse antigamente, isso eu acho que seria assim um furacão na minha vida. Não que não tenha sido, né? Mas agora eu entendi que eu vou ter um período que eu vou ficar mal ali, que meu corpo vai ficar cansado, mas eu vou precisar, né? Cuidar Uhum. dele, vou precisar dar um descanso a ele, vou precisar ler, vou precisar, né? Fazer algo que eu gosto para que ele possa recuperar energia, para que eu possa lidar com isso de novo. As frustrações vêm, os problemas vêm, mas a gente tem que saber, né, lidar com isso. Se você passa assim batido, eu sou o tipo de pessoa assim que ninguém morre do meu lado. Eu viro você de ponta cabeça, eu te levo para o hospital, eu te pego, eu faço o que for, sabe? Meu sonho é ser motorista de ambulância. Mas assim, mas depois que passar tudo, que você estiver bem, eu vou ficar mal. Eu É. vou, sabe, minha energia vai acabar e eu vou ficar bem ruim. E aí eu não sabia ir pra frente depois disso. Aí eu acabava. E daí, E imagina aí, você tipo cuidar assim, de várias pessoas, quando é que você vai ficar bem, né? isso. Aí as pessoas, aí eu cuidava. Daí quando eu tava ruim, aí não tinha o Quem que cuidava, fazer, né? né? Daí a pessoa falava assim, ó, e o Espírito Santo que tava ali, você levanta. E aí, nossa, bem, assim, era bem difícil. Já Não que estava agora pesado, né? O fardo ficava mais ainda, né? isso, né, voltando a dizer, né, não tô ainda 100%, acho que ninguém é 100%, tem dias Não. que os É. problemas vêm, as coisas acontecem, a insegurança, né, São problemas para novos, fazer né? Coisas isso, diferentes. Mas só de pra, você, do teu olhar mudar, aí igual você falou, pareceu um furacão novo na sua vida, mas você já está olhando para ele diferente. Não é? Ou seja, isso, a ansiedade não está tomando conta hoje, você olha com clareza, pensando assim, é um furacão novo, o que eu vou fazer primeiro? O que eu vou fazer, sabe? Sem a ansiedade, porque é ela que atrapalha tudo, né? Ela não deixa você pensar de forma racional e resolver. Você fica mal e aí que ninguém resolve, né? A pessoa que está precisando de você e você que não dorme, não come, e vai ajudar de que jeito, né? E eu venci, assim, tudo isso, consegui sair, né, graças a Deus, assim, sem tomar remédio, sem Isso. precisar, né, me dopar, né, só me conhecendo mesmo, cuidando das prioridades, revendo, né, o que eu precisava ver, tirando ali um tempo para o que eu gostava, né, de ler, de É, eu estudar, lembro quando fazer eu aquilo. perguntei assim, e o que você gosta de fazer? Você ficou, né? Fazia tanto tempo que você não fazia o que você gostava, né? E isso, inclusive, é Isso. muito comum. Eu pergunto, o que você gosta de fazer? A pessoa para e fica tentando lembrar, porque não faz mais parte da vida dela, não faz mais parte da rotina dela fazer algo para ela, porque ela É. gosta, né? Acaba que o que a gente gosta se torna o que o outro gosta, né? Eu vou deixando, eu vou me anulando mais ainda e vou fazendo aquilo que o outro gosta, Uhum. sempre. E ainda mais eu, né, que eu tenho essa mania de querer agradar as pessoas e aí, então, eu adoro azul. Aí a pessoa chegava e falava, mas eu gosto de amarelo. Eu falava, não, mas o amarelo é lindo. E aí o azul Muda tudo ficava para para amarelo. trás. Isso, e eu ia ajudar a pessoa, e eu ia fazer aquilo, eu corria atrás dos objetivos das pessoas e acabava esquecendo o meu. Teve um dia que aconteceu algo no grupo lá, até eu contei para você, me lembrando agora, que a gente fez ali uma dinâmica com umas caixas, né? E aí cada um tinha que achar a sua caixa. Tinha Uhum. uma pessoa com o olho vendado, com a mão amarrada e tal. E aí eu falei assim, falaram para mim, não, você tem que participar também, você também vai participar. E aí eu ali conversando e tal, e eles esconderam a minha caixa embaixo da minha mesa, né? E aí eu falei, nossa, então eu vou ajudar as outras pessoas, porque a minha caixa eu já sei que tá aqui, né? Mas um dos servos viu que eu tinha visto a caixa, e aí eu peguei e fui, e ajudei todo mundo, ajudei os 28 servos que tinham. O que estava com a mão amarrada, eu peguei a caixa, o que estava assim, com o olho vendado, eu levei, eu ajudei todo mundo. Aí, quando faltava só a minha caixa, eu falei, agora eu vou pegar a minha caixa. Aí eu cheguei lá, minha caixa não estava lá mais. Eles tinham Eu tirado, lembro. né? E aí, assim, todo mundo ali já tinha achado a caixa, e eu falei, meu Deus, então. E ali eu entendi, né? Eu estava passando por esse processo já, e eu entendi assim.
é igual no avião, né? Vai cair ali ó, o A oxigênio, eu máscara, tenho que né? colocar em mim primeiro, né? Para que eu possa Exatamente. ajudar as outras pessoas. E isso não é ser egoísta, né? Isso é entender que você é humano, que você também é, que você também tem fraquezas, também tem problemas. E que se você tá bem, você vai ajudar melhor as pessoas, né? Uhum. E aí isso foi bem legal, assim, foi meio que um tapa na cara, assim, para que eu pudesse entender as coisas, porque eu simplesmente me deixava de lado, né? E isso estava me causando muitos problemas. É, porque você, para cuidar do outro, você tem que estar bem, né? Tem que E estar a bem. gente quer cuidar de todo mundo, mas se a gente não se cuidar, a gente cuida de um, de dois. Agora, se a gente se cuidar, a gente cuida de 100, de 1000, É. né? Tem uma frase que falam que se você não curou, né, a sua ferida, você vai sangrar em cima das pessoas que não te feriram, né? Exatamente. Isso é bem a verdade, assim. Você acaba levando os seus traumas, os seus problemas para as outras pessoas que não tem nada a ver com isso. E aí você quer ser tão perfeito no papel que Deus te colocou ali, que você acaba, né, não E aí conseguindo vem o exercer direito. peso, a culpa, e aí vira uma bola de neve enquanto você não decide sair daquilo, né? E aí as pessoas falam assim, ah, meu Deus, mas aquele padre está com depressão, poxa vida, né? Ah, aquele Uhum. pastor se suicidou, aquele pastor está com depressão. Nossa, mas a pessoa está lá na frente. Mas na verdade é porque as pessoas se fecharam, acham que tem um monte de super-homem ali, né? E na verdade o perfeito é Deus, né? Jesus era Exatamente. perfeito e mataram ele, né? Morreu por nós. Então, quem somos nós, né? Para não sofrer, para não ter ali problemas e tudo. Eu acho que quando a gente busca ajuda, a gente está mais reforçando isso, que perfeito só ele, né? E se eu não busco ajuda, eu tô querendo ser perfeita e eu nunca vou ser, né? Quando a gente reconhece que, por mais que eu tente a perfeição, eu nunca vou atingir, aí sim, esse lugar fica só para ele. E aí eu posso procurar ajuda sem esse peso, né? Esse peso que os outros colocam. E, eu diria que é um dos pesos assim piores porque faz com que a pessoa, né, algumas pessoas realmente não procurem ajuda. Ela desiste de muita coisa, ela cai de cama, ela se enche de remédio porque chega num nível em que ela já não sabe mais sair sozinha, quando na verdade tudo que ela precisava era realmente lembrar que por mais que ela tente, perfeição ela nunca vai atingir e que a gente está nesse mundo justamente para cuidar um do outro, né? E é um sofrimento muito grande, assim, o julgamento das pessoas, né? A situação da depressão, da ansiedade. A gente sente vergonha, vergonha de, nossa, eu ainda bem, graças a Deus que eu não precisei, né, tomar remédio. Mas, assim, no meu meio, né, se eu tomasse remédio, meu Deus, era quase uma possuída ali, né? E, assim, e é uma situação que as pessoas às vezes necessitam, tem pessoas que precisam, né? Deus deixou ali a sabedoria dos médicos, a inteligência para que eles pudessem ajudar, né? E há casos e casos, e a gente tem que olhar com o amor de Deus para as pessoas, né? Você tem que Sem ter o um olhar de julgamento, né? Jesus, isso, um olhar de Jesus para as pessoas e entender que nem todo mundo lida com os problemas. Eu, por exemplo, tem coisas que as pessoas me dizem assim, nossa, se fosse eu, já tinha morrido por isso, né? E eu passo tranquilamente. Mas tem outras coisas que as pessoas nem ligam. E para mim faz um, né, um Uhum. arrombo dentro de mim, assim, um problema tão grande. Então, tem casos e casos, né? Tem muitas pessoas que precisam e a gente tem que olhar com o olhar de Jesus para essas pessoas. A gente não pode deixar isso de lado. E eu levo isso por experiência própria, né? Porque teve muitas pessoas, sim, que falaram, olha, você não está bem, né? Está... Algumas pessoas, mas a maioria dizia para mim assim, né, você tem que procurar Deus, tem que procurar Jesus. Opa, Caiu aqui. você tá bem aí? Caí aqui, gente. Tá viva? Tô viva, tô viva. Mas, assim, muitas pessoas, eu me preocupava muito com o julgamento das pessoas, né? E isso acabou me deixando pior ainda, porque eu não aceitava fracassar em nada, eu não aceitava. Eu saía de uma pregação sofrendo, se eu achava que eu não tinha ido muito bem ali, eu já passava a semana toda sem dormir, com ansiedade, né? Para estudar, ali era uma tristeza e desistia, até nos últimos dias antes da gente começar, né, o tratamento todo. Eu desisti de várias pregações, deixei de pregar retiros, porque estava de cama realmente sofrendo. E aí as pessoas olham e dizem assim: ela estava fraca, talvez está cansada, está de mimimi, né? Uhum. Frescura, sabe? E eu acabei deixando de fazer. Assim, teve um dia que eu estava atendendo no escritório aqui, chegou uma pessoa e eu me escondi.
porque eu não queria mais estar lá na frente das pessoas, sabe? As pessoas me procuravam para falar algo para mim e eu concordava, dizia, vá, né, faça, só para mim me livrar daquela situação, porque eu já não queria mais estar fazendo aquilo que eu mais gostava, né? É, isso que eu ia falar, logo Tava você fazendo que o ama oposto. isso, né? Eu estava fazendo o oposto, estava me fechando. Se alguém me ligava, eu tirava a ligação, ele não atendia, porque eu não conseguia, né? Eu estava me fechando para mim. E aí o julgamento das outras pessoas é o que mais dói, porque aí você, que nem essa pessoa que falou para mim do Espírito Santo, poxa vida, será que eu estou vivendo uma mentira, né? Será que tudo isso que eu estou vivendo é uma mentira? Tô falando do Espírito Santo, eu não tenho ele, então o que está acontecendo, né? Mas Deus é tão bom, né? Tão bom que ele veio, né? Ele mesmo e me disse. E é tão legal isso, porque a gente pensa assim que você vai estar ali vacinado, né? Você vai ser imune aos Nunca mais, né? problemas. Nunca mais. E o Espírito Santo vem a nós como se fosse uma vitamina, né? Que você vai tomar ali em pequenas doses todos os dias, e aí quando os problemas virem, você não vai mais derrubar. É uma vitamina quando você está com aquela vitamina seguindo ali vários dias, você pega um resfriado, ele vai, você vai sofrer, vai ter febre, mas você não vai morrer de pneumonia, você não vai ficar sofrendo com aquilo, né? Porque aquela vitamina está te sustentando. E assim é o Espírito Santo na nossa vida, né? Ele não vai te deixar imune aos problemas, mas ele não vai te deixar cair, ele não vai deixar você desistir das coisas. E eu precisei aprender isso do próprio Deus para poder levar um chacoalhão assim e entender que eu também precisava de ajuda, né? Eu também precisava correr atrás das coisas que eu estava perdendo e de tudo aquilo que eu estava vivendo. Amém, que bom. E que, assim, como eu falei, né, eu pedi para que você falasse um pouquinho, para que as pessoas criassem essa coragem, né? Para a gente estar fazendo aqui justamente o oposto do que fizeram com você, né? Que quando você falou, preciso de ajuda, a pessoa chegou e falou assim, ué, você? Como assim, né? Tão intocável, tão... E o Espírito Santo não vai Tão fazer... perfeito, É tão né? perfeito. E fez, assim, graças a Deus você não deixou com que isso te fechasse mais ainda e você hoje poderia estar tomando remédios, né? Então, o que a gente quer fazer aqui hoje, e eu te agradeço muito por ter aberto, né, um pouco da sua vida para as pessoas conhecerem e principalmente para que elas entendessem que a gente é tão frágil quanto qualquer um, né? Nós somos de carne e osso e espírito também, mas a gente também é carne e osso, né? Não é só espírito. Muitas pessoas têm medo de procurar uma ajuda, né? De se abrir assim, porque acho que vai tirar a credibilidade de Deus, né? De que Jesus ali pode curar você, pode restaurar, e eu afirmo isso, ele pode cuidar de você, ele pode levantar a tua casa, teu casamento, tua família, tudo. Mas você procurar ajuda não tá tirando a credibilidade dele, né? E a maior prova de que ele tá na tua vida, a maior prova de que ele tá na minha vida é que eu simplesmente não desisti, né? Porque eu conheço pessoas que passaram por problemas muito menores do que os meus, mas não conseguiu buscar ajuda, não conseguiu se abrir, não conseguiu alguém para se apoiar, e hoje a pessoa está no mundão, como a gente diz, né? Desistiu, né? Deixou os caminhos de Deus. Então, assim, a maior prova de que Deus está realmente na minha vida é que, por mais que eu tenha passado por tudo isso, eu não desisti. Eu estou aqui, estou firme, não sou imune, né? Eu posso sofrer, posso chorar, posso pedir ajuda de novo né? E ainda quero aprender muito mais quanto a isso. Mas saber que ele me fortalece todos os dias, isso é a maior prova de que ele está na minha vida, né? E o julgamento das pessoas é algo tão pequeno diante de um Deus tão grande, né? Só que a pessoa, quando está com depressão, isso se torna maior ainda, né? Tá. Igual você disse na live passada, a pessoa já está ali morrendo, sofrendo, aí você, né? Você pecou, você não tem mais a comunhão com Deus, você deixou Deus de lado, vai orar, né? A pessoa já entra dentro do quarto, já tranca tudo, já se esconde, já fecha as janelas, né? Eu entrava dentro do meu quarto por qualquer probleminha, eu trancava tudo e eu colocava a cabeça para baixo no colchão e o travesseiro em cima, assim, tinha que ficar no escuro. Então, se a pessoa olhasse para mim e falasse assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta, né? Vai orar, eu Como falava, assim? meu Deus, Mais eu só ainda? tô lá no quarto, eu só tenho feito isso, né? Eu, assim, era um sofrimento tremendo, assim. Eu falava, Deus, por que que o Senhor coloca dentro de mim, né? Essa angústia, essa sede por almas, essa sede esse desejo de levar o teu nome, né? De expandir o teu reino, de buscar pessoas, de resgatar pessoas, se eu não tô conseguindo cuidar nem de mim, né? Se eu não tô conseguindo dar atenção nem para minha casa, nem para minha família. E isso, nossa, isso me ensinou muito, assim.
tudo isso que eu passei foi, e não deixo bem claro, não estou tirando a credibilidade de Deus, né? A maior credibilidade é que eu passei por tudo e eu tô aqui. Exatamente. E como disse você, né? Existem coisas que é nossa. Né? Existem coisas que a gente tem que levantar, encarar e fazer. E inspirado por ele, né? Com a ajuda Como dele, você disse, você orou e Deus te mostrou alguém que era como você tinha pedido. Né? Você tinha pedido uma pessoa que te ajudasse, que fosse cristão. E o que que ele fez? A gente nem se conhecia, né? E ele fez a gente se conhecer. Então, eu vejo aí a ação do Espírito Santo de ouvir o teu clamor, né? Como eu li sobre Ezequias no comecinho, ele clamou, né? Eu não lia, eu li só enquanto ele ouviu que ele precisava cuidar da casa dele, mas aí ele se virou para Deus, ele orou, ele clamou e ele ganhou mais 15 anos. Então existem momentos que a gente vai para o nosso quarto, a gente vai clamar e Deus vai mandar a resposta. E às vezes a resposta é justamente que você procure alguém. E ele é tão perfeito, assim, ele cuida tanto das nossas necessidades que ele colocou alguém como você tinha pedido. Né? foi o Você. que me deu segurança, né? Uhum. E essas pessoas não veem a ação do Espírito Santo aí, é porque elas não estão vendo, né? Mas eu vejo muito nisso, que ele fez pessoas que não se conheciam se encontrarem para trazer para você aquilo que você tinha pedido, mas exigiu de você uma ação. Né? Bate na porta que a porta abre. Ela não vai abrir enquanto você não faz uma ação, enquanto você não bate. E eu queria agradecer mais uma vez por você ter falado para todo mundo, agradecer as pessoas que mandaram algumas mensagens, algumas eu consegui ler, outras passaram rápido e eu não consegui. Agradecer a todo mundo que compartilhou, pedir para vocês assim, compartilhem, ela vai ficar gravada por mais 24 horas, porque às vezes, como eu já falei em algumas lives, isso aqui é resposta de oração de alguém. Às vezes alguém está orando e dizendo, Deus, eu não sei mais onde procurar ajuda, tem vergonha de procurar, acha que as pessoas vão fazer esse julgamento. E às vezes essa live aqui pode fazer com que essa pessoa procure ajuda e tenha vida nova. Né? Igual você falou, a sua vida mudou tanto, a sua visão das coisas mudou tanto, que algo que te incomodava diariamente simplesmente desapareceu da sua vida e você não percebeu, porque o teu foco estava no bom e não no ruim. Né? A compulsão por mastigar o gelo sumiu e você não percebeu, porque você estava olhando para a solução, você estava olhando para crescer, para melhorar, para poder continuar fazendo a obra que Deus colocou na sua mão. E fazer com perfeição eu tenho que estar bem, né? Você quer dar frutos. E uma árvore só dá frutos se ela estiver bem. Estiver bem. Né? Uma árvore sem nutrientes, ela... Primeiro que ela não vai dar fruto, depois ela vai secar. A gente só pode dar aquilo que a gente tem, né? A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Se você está cheio de tristeza, depressão, como é que você vai dar uma palavra de ânimo? Né? Então, assim, a ideia era justamente essa. Pessoal, enquanto vocês vão agradecendo a Lari aí, eu quero que ela dê, então, a mensagem final para a gente ir terminando, porque daqui 5 minutos o Instagram corta o nosso barato, né? Mas... Eu quero agradecer você, agradecer todo mundo que participou aí, né? Essa oportunidade. E eu creio em Deus que essa live pode salvar vidas de pessoas que estão sofrendo com depressão, né? Muitas pessoas que talvez estão escondidas atrás do altar, sofrendo pelo medo do julgamento das outras pessoas, né? Eu creio que Deus vai alcançar outras pessoas e eu agradeço a Deus pela tua vida, pela tua, né, disponibilidade, por tudo que você fez por mim. Você se tornou, assim, muito mais do que uma amiga, sabe? E é tão bonito isso. Foi realmente algo do Espírito Santo mesmo. Assim, você me ajudou muito, muito, muito. Sou muito grata a Deus pela tua vida. Amém. E quero agradecer. Amém. Gente, obrigada, né? Obrigada pela Lari. Ó, o pessoal tá dizendo, ó, amo, agradecendo você. E realmente, né? Isso é dedicar a vida às pessoas, até com o nosso testemunho, né? Com o nosso viver, mostrar que Jesus pode transformar todas as situações, todas as histórias. Mas a gente precisa dar um passo, né? A gente precisa deixar o julgamento
de lado e dar um passo. Eu costumo dizer assim que você pediu emprego, né? Deus providenciar o emprego é dele, né? Mas você ir atrás e encontrar o emprego é de você, né? Então a cura para minha depressão, o cuidado veio dele, mas eu ir em busca, né? Para mim sair dessa situação veio de mim, partiu de mim, né? Como quando Jesus ressuscitou Lázaro, né? Ele mandou tira a pedra, foi o homem que teve que tirar, né? E ele mandou Lázaro sair, né? Ele não entrou. E aí ele entrou com providência, né? Então, que a gente faça o que cabe a nós, né? Para que Deus possa cuidar realmente do que cabe a ele. Exatamente. Lari, muito obrigada. Beijo. Tá? Muito obrigada, pessoal, que ficou aqui. Tá? Depois vocês seguem o perfil da Lari. Quem não me conhecia ainda, me segue também, né, gente? Ó, aqui, porque o que puder fazer para acrescentar na sua vida, ficarei muito feliz. E vamos que vamos, né, Lari? Vamos cuidando do pessoal que Deus mandou pra gente. Verdade. Deus abençoe, Dani. Amém. Deus abençoe também. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada, Tchau. Lari. Beijo.